Olha, oi Luciana, bem-vinda, boa noite. Oh, que feliz, Linei. Obrigada. Boa noite a todos, né? Todos da TV Brasil, todos, todas, todos. Ahá, noite feliz. Ó, tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Você está me ouvindo? Muito bem. Antes da gente começar a live, deixa eu então falar algumas coisinhas para quem está nos acompanhando. Pessoal, hoje a gente tem uma peça que eu realmente estou muito contente por tê-la dentro do curta temporada. É uma homenagem especial aos 400 anos da morte do William Shakespeare. E quando eu vi essa peça pela primeira vez, eu realmente fiquei mega encantado por toda a delicadeza da peça, por todo o cuidado que ela traz. E quando eu pude, quando eu soube da oportunidade de tê-la dentro do curta temporada, eu fiquei muito feliz. Então, para todos vocês que estão nos acompanhando, a gente está recebendo a autora e diretora da peça, Luciana Martuchelli. Luciana é diretora da companhia Inspiração, diretora da Tal Filmes, atriz, autora de grandes peças que circulam o Brasil e o mundo, né? Eventos destinados a peças com diretoras, atrizes, mulheres também. E é difícil, né? A gente falar o currículo da Luciana porque ele é extenso, mas hoje ela está aqui comigo porque ela é autora e diretora da peça Sonhos de Shakespeare, que a gente exibe daqui a pouquinho. Luciana, eu já queria perguntar para você as motivações para a construção de Sonhos de Shakespeare, e eu queria que você falasse um pouquinho do processo para chegar nessa peça. 2016 foi o ano do lançamento, dentro deste contexto, né, das celebrações dos 400 anos da morte de William Shakespeare, mas eu queria que você falasse já, nesse começo de live, esse processo, né, para chegar nesse espetáculo. E aí, pessoal, todos que quiserem participar já estão convidados. Essa é a primeira pergunta. Eu tenho mais algumas. Vocês podem, devem ficar à vontade em fazer outras. E a gente está aqui para falar durante esses 30 minutos antes da exibição na TV. Estou muito feliz. Em tempos de tudo que está acontecendo com a gente nesse momento, eu quero começar falando por isso, em que o teatro vai aonde o povo está. Então, para mim é um privilégio não só estar com esse espetáculo de teatro filmado com várias câmeras, mas espetáculo de teatro dentro da TV Brasil, né, que significa o que significa enquanto resistência, identidade, né, cidadania cultural de um país, estar junto à TV Brasil, mas também nesse momento de tanta limitação de discurso, onde estamos tão privados do contato ao público, aparece como um alento, uma ponte de esperança que o espetáculo não somente vai chegar ao público de Brasília, alguns que já assistiram, outros que não puderam assistir, mas vai poder ir em todo o território nacional. Né? E por dois mainstreams, quer dizer, a internet que nós já estamos acostumados, mas também pela televisão. Né? Esse projeto é muito, muito interessante, é um projeto extremamente... É como voltar à raiz, né? Porque começou com o teleteatro, toda a história da televisão, né? As primeiras novelas, as telenovelas, todo esse lugar que a gente vê hoje, até a própria linguagem da TV. Então, é um momento em que esse planeta nos faz ficar de joelhos frente aos dogmas, frente a tudo que nós acreditamos que é verdadeiro, fechado, ideal, e o retorno à origem, uma reinvenção da origem em termos de tecnologia, para alcançar o maior número de pessoas, para que as pessoas possam ter contraste e opção de receber informação de tantas maneiras diferentes para elas poderem selecionar o que elas querem de nutrição para seguir esse momento em diante, né? Também protagonizando suas próprias vidas. Então, para mim, quero deixar essa abertura aqui de agradecimento a esse espaço, né, de protagonismo artístico junto à TV e junto com você, Linei, que é um grande amigo, um grande aliado. A motivação de fazer Shakespeare começa já na infância. Eu sou filha de atores, eu tenho o pai e a mãe são atores de teatro, então Shakespeare faz parte da literatura da casa, faz parte dos contos que eu via para dormir. Né? Então, as histórias, então desde cedo Shakespeare já faz parte da minha vida, com 14, 15 anos eu começo a fazer carta de amor para os namorados, roubando frases e trechos dos sonetos de Shakespeare, que é minha primeira paixão vem com sonetos, e aí você vai entender depois porque as músicas, os espetáculos são em cima dos sonetos. E
E isso vai ficando na minha vida incubado. E aí depois eu tenho a oportunidade na universidade de fazer aula com um professor que eu quero dizer aqui o nome dele, que é o Fernando Vilar, que já tinha estado em Londres, veio completamente apaixonado por Shakespeare, e aí ele, né, tipo, acendeu o rastilho daquela pólvora toda que eu já tinha, que a academia, às vezes, em vez de acender, apaga. Nesse momento acendeu de forma magnífica, e esses momentos na faculdade com ele, compreendendo melhor, fazendo uma análise de Hamlet, fazendo uma análise de uma forma que eu ainda não conhecia, me abriu para um trabalho de obsessão, né? E eu voltei a ficar apaixonada. E aí começou, e aí quase todos os meus espetáculos têm um trechinho de Shakespeare, tem uma citação, é um personagem, é um arquétipo, é uma frase, é um valor. E eu fui cozinhando isso e foi crescendo essa história toda. E sempre, vou montar Sonho de uma Noite de Verão. E duas fixações. Hamlet, porque é um tratado, né, da psique humana, né, como diz o Harold Bloom. Shakespeare inventou o humano, e Hamlet é a sua bíblia emblemática, penso eu. E Sonho de uma Noite de Verão, que tem esse aspecto do sonho, e que é uma peça que eu acho muito bonita. Eu gosto de todas, poderia falar aqui horas sobre cada uma, mas aqui essas duas ficam na minha cabeça, qual. Eu começo um pequeno estudo com os meus atores nisso, e nesse momento, 2016, acontece um evento extremamente forte, né? Começa a acontecer um pouco antes, 2016 isso fica muito evidente, que é a morte de muitos grandes autores da história contemporânea, tanto da dramaturgia quanto da poesia. Então a gente tem Galiano, Dário Fo, Manuel de Barros, né, Bárbara Liodoro, Dimer Monteiro aqui em Brasília, enfim, começa a ter um desaparecimento de toda uma geração de artistas que foram responsáveis pelo pensamento contemporâneo em muitos níveis dele, em todos os países do mundo, em todas as línguas que eles puderam chegar. E também são responsáveis pela geração de artistas que consumiram esses homens e mulheres como um pensamento no horizonte, como uma espécie de quebra aqui em caso de incêndio, ou então de antídoto, antinormalidade, né? Essa normose que a gente toma às vezes como vida, mostrando os ideais mais profundos da ética humana. Então, quando começa a acontecer isso, eu me pergunto, como nós vamos viver se não existirem novos Galianos? Se não existirem novos Manuéis? Como é que vai ser? Ainda mais com a internet surgindo, e tanta gente escrevendo para a internet, o que é bem válido, mas sabendo ou não sabendo o quanto ela colapsa todas essas informações, né? Poesias, canções, frases, que depois, no dia seguinte, desapareceu. E sem deixar consequências maiores, sem deixar rastro, porque se Shakespeare, a obra dele dura 400 anos sem a tecnologia, né? Então, como construir agora uma palavra que queima e que sobrevive inflamada e com a capacidade de acender a chama humana para daqui a 100 anos? Palavras que falem desse momento e que falem de tudo que é importante, que não pode se perder, que deixa esses pedaços pelo chão. Então é aniversário da morte, tem esse apagão no céu, né? De repente o céu ficou cheio de estrelas e fica tudo apagado. E aí eu começo eu me pergunto, qual seria o último sonho de um grande poeta? Como foi a última noite de um homem tão habitado por tantos personagens como Shakespeare? Como seria ele escreveu na última peça? Eu tenho, ao longo da minha carreira, uma história de escrever muito sobre artistas. Eu acho que é uma marca no meu trabalho. Eu gosto de falar dos artistas, para os artistas e para quem não é artista. Então eu uso isso como um pretexto para entrar dentro da obra dele, da palavra dele, para traduzir os textos dele, para fazer uma nova leitura disso e, ao mesmo tempo, contemporaneizar, tornar a obra acessível, fazer com que as pessoas percebam como Shakespeare é lindo, atual, mesmo quando com a sua linguagem muitas vezes considerada arcaica, como é uma delícia um Shakespeare bem feito, da importância dessa literatura, e começa a construir esse pretexto que fala sobre sonhar, sobre sonhadores, a importância de um planeta onde as pessoas sonham, onde elas são utópicas,
onde elas acreditam, onde elas Por- são inocentes. Como diria Jacques Cousteau, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Esses são sonhadores, eles não sabem que é impossível, eles sonham, até que eles vão à Lua. Até que eles vão à Lua. E aí, Luciana, você tinha essa oportunidade de fazer uma montagem, né, de qualquer uma das peças dele. Você tem duas que eu sei que você namora há mais tempo. E aí, realmente, esse cenário, esse universo te faz e te leva para construir os sonhos dele, e justamente para não só fazer homenagem aos 400 anos, mas homenagem a todos esses poetas que estavam partiram naquele momento, né? Eu acho que realmente foi muito assertivo da sua parte, foi muito certeiro. Realmente, eu acho que você deve estar ainda com essa pulguinha atrás da orelha, né? Eu quero montar ainda alguma peça. Você não deixou de montar, você acabou montando uma peça com muitas peças de Shakespeare, né? Tem os fragmentos de várias obras. O que que a gente tem? Quais são as obras que estão presentes nos Sonhos de Shakespeare? Você pincelou cada uma delas, mas de um jeito novo, né? Elas estão ali com outra função, que é fazer parte desse novo universo, dessa nova proposta. Sim, mais do que peças, eu tenho arquétipos. Porque se você andar pela obra de Shakespeare, você vê determinados arquétipos. Porque como ele trabalha em camadas muito profundas da dramaturgia, mas também trabalha em outras camadas, então você percebe recorrências. Então, obviamente, eu tenho Hamlet, eu tenho Mercador de Veneza, eu tenho Romeu e Julieta, eu tenho A Tempestade, que é a minha última peça favorita, né? Foi a última peça que eu li um pouco na sequência. E eu tenho outras peças, mas eu tenho personagens emblemáticos. Então, eu começo a pegar esses personagens e começo a construir uma dramaturgia usando a própria palavra de Shakespeare, mas, ao mesmo tempo, construindo outros textos juntos, intertextos, que é a característica um pouco da dramaturgia dessa inspiração, a minha companhia de teatro. A gente tem essa característica de conversar com a linguagem dos outros e construir a partir delas o nosso vocabulário. Então, nesse momento, eu começo a construir esses personagens emblemáticos, esses arquétipos, para falar um pouco da humanidade, para falar da humanidade presente, dos conflitos recorrentes do ser humano, o amor não correspondido, a sede pelo poder, o ciúme, né? A falta de identidade, de autoridade sobre a sua imagem, não saber quem eu sou, a escravidão psíquica e física nas relações, a relação absurda com a magia de todos os níveis, o feminino obscurecido na obra de Shakespeare, o feminino que não tem tanta vazão, né? Você pega uma obra, por exemplo, de personagens que tem como 8 solilóquios, e a Ofélia, que é a protagonista tão importante, né? Morre afogada numa descrição de uma outra personagem. Então, esse lugar também, feminista, me atenta na história. Então, eu começo a construir um espaço em que esse sonho, esse universo que eu chamo de não linear, que um sonho você está aqui e, de repente, alguém bate na porta e você abre a porta e você já está no Ceará, né? Então, você voltou na infância. Então, a sua avó, que, na verdade, é a sua melhor amiga. Então, esse lugar não linear, mas que nós sabemos, arquetipicamente, dentro de linguagens psicanalíticas, né, enfim, arquetípicas, tem significados, nos falam desse campo onírico extremamente importante de ser nutrido, não só o campo da matéria, não só o campo espiritual, mas o campo da imaginação, e como o nosso cérebro trabalha em categorias de imaginação, para nos dar as respostas em camadas tão profundas que nos protegem de sermos contaminados pelas receitas de bolo aí vigentes, que estão aí prontinhas para a gente comprar, para a gente encontrar uma vida autoral. E Shakespeare me favorece essa personagem autoral, que está se construindo. Então eu começo a juntar esses personagens todos, e eles vão construindo um lugar onde o próprio conflito dele de escrever uma peça, a própria relação dele que ele tem com a mulher, com o filho, né? Eu também tenho um estudo da própria vida do Shakespeare ali por debaixo, né? Então eu vou construindo uma camada atrás de outra camada e vou construindo esse sonho, né? Que é um sonho de morte, que é um hacking, que é uma missa fúnebre, porém não é fúnebre como nós conhecemos as missas. Você tem uma coisa um pouco mais de Mississippi, né? Esse lugar de ser carnaval, um lugar de honra, onde quando um artista se vai, sua obra se acende. E é importante esse lugar de rever isso, que os artistas não precisam ir embora, para que a gente valorize a importância deles, justamente nos tempos de agora, produzindo entretenimento para todos nós nas mídias sociais, né?
Lu, e aí você está falando desse universo do sonho, e eu estou lembrando para a entrevista que a gente vai ver daqui a pouco, gente, vai estar daqui a pouco na TV Brasil algo muito parecido com o que a gente fez aqui de entrevista, né? A gente falou sobre esses assuntos, só que lá a gente só pincelou, né, tudo isso. Eu falei, Lu, vamos fazer uma live para a gente poder falar um pouco mais, porque foi tão rápido. Mas, assim, por falar nesses sonhos, o Rosualdo Rodrigues, aí de Brasília, né, do Metrópolis, ele fez uma descrição sobre o cenário, né, sobre a instalação do cenário. Ele falou, já valeria a pena ter ido lá só pelo cenário. Eu estou falando isso porque é uma coisa que sempre me chama muita atenção nas peças. Eu adoro um cenário muito bem cuidado, e esse, na verdade, ele ajudava a construir demais esse universo dos sonhos. Eu imagino que quem pôde estar presente vai ter uma outra sensação do que na televisão, mas na televisão, assim, a peça foi captada, gente. É uma produção da Tal Filmes e da Companhia Inspiração, e eles fizeram uma captação primorosa. Então, assim, a gente vai conseguir sentir também, quem estiver em casa assistindo, do que eu estou falando. Mas, como o Rosualdo Rodrigues colocou muito bem, eu acho que a gente é transportado para dentro desse universo. Eu acho que quem está dentro, quem assistiu pessoalmente, fica imerso mesmo na obra de Shakespeare. E mais é isso, né? A gente tem uma instalação, uma obra de arte no cenário que a gente poderia ir perfeitamente às 5 da tarde e esse é meu programa desta tarde de hoje, e conferir esse cenário porque ele tem bastante do universo, né? Fala pra gente como foi construir, enfim, como você chegou nesse resultado? O espetáculo flerta com a performance, com as artes plásticas. Bem, eu tenho a minha formação em cenografia, uma das coisas que eu mais adoro nos meus espetáculos é justamente poder criar a cenografia, que é esse lugar do ambiente, né? Que é esse lugar que ajuda a fé cênica, ajuda o espectador, ainda mais nos dias de hoje, acostumado com as mídias sociais, a estar realmente ali presente. Como eu posso conquistar esse cara, essa mulher que sentou na frente né, sentou lá, saiu de casa, sentou na cadeira do teatro, como eu posso mantê-la? Então, sabendo que esse cérebro está recebendo muita entropia, eu também penso na cenografia como como a música, o figurino, os objetos de cena, a interpretação, a voz, tudo como camadas de input para manter esse espectador 100% conectado, para que cause consequência essa experiência artística, falando de experiência. Então, eu queria fazer um espetáculo dentro de uma casa, obviamente, pensei numa casa, numa instalação onde as pessoas iam entrar, fazer um tour, e uma casa onde os personagens, a casa como se fosse essa grande casa shakespeariana, né? Entrar na cabeça dele essa grande mansão com vários quartos fechados que nunca ninguém entrou, né? Como a psique humana, um universo meio freudiano, ainda que com a poesia liberta. E só que aí o Sleep No More fez isso de forma maravilhosa em Nova York, né? Fez uma casa, fez uma instalação, um trabalho shakespeariano com essa tour, da maneira como o Sleep No More faz. Eu falei, gente, o que eu faço agora? Sleep No More fez a minha ideia. Então, ok, como eu não vou, então eu não vou ficar atrás, eu não vou correr esse risco, então eu vou levar a casa para dentro do teatro. E aí foi o nosso salto. Mas levar uma casa com estrutura de sonhos. Então a gente levou uma casa. As pessoas, quando entram dentro do teatro, elas não acreditam, porque elas estão dentro de um lugar que foi transformado. Na verdade, a única coisa que eu tenho de teatro é a iluminação e uma caixa cênica que absorveu uma casa. Então eu tenho tudo que dentro de uma casa poderia ter, e esses personagens estão ali. E aí eu fui construindo, eu tinha conhecido o Globo, né, nessa época, então eu trabalhei de forma circular, e tem esse aspecto onde as pessoas sentam no meio, sentadinhas no chão e almofadinhas como crianças, como eu conheci Shakespeare, sentadinha vendo o papai, aquela figura piramidal, o Deus contando as histórias para mim. É um convite ao sonho, a dormir, tem almofadinha se quiser dormir, mas não rola sono com esse espetáculo. E aí as coisas acontecem simultaneamente de forma holográfica, de forma tridimensional, de forma espiral, onde tem música aqui, tem gente comendo comida aqui, tem uma banheira aqui, tem uma geladeira. Então vai acontecendo as coisas todas assim, simultaneamente, e ao mesmo tempo um mainstream principal, de uma história principal que está sendo conduzida, e as camadas que vão sendo desenvolvidas. Então, um espetáculo tridimensional, que foi muito difícil, a gente teve que captar com 4 câmeras, vários dias de gravação, mas tentando manter uma linguagem teatral. Ainda que a gente capturou, flertamos também com o cinema, para buscar o detalhe, é importante compreender que a gente não queria fazer cinema. Quando a gente fez essa filmagem, só queria que não perdesse
o que o público via, porque tinha gente que estava assim, de uma taça de vinho, porque a pessoa sentava aqui, tinha esse lugar close contact. Então, a gente não podia perder isso. Então, claro, o espetáculo a gente podia ainda captar muito mais, mas a gente tentava fazer com que o olho humano, que estava ali, num espetáculo que também tinha camadas mais externas e também camadas mais íntimas e macro, pudessem estar ali sendo contados. Então, a tarefa era como botar, e aí o trabalho maravilhoso que a Bruna Martins fez, né, de captar essas imagens, de entender como é que a gente queria, filmando vários dias para a gente poder ter uma cobertura, né, ainda modesta perto do que a gente gostaria, mas uma cobertura delicada para que as pessoas pudessem ter uma experiência, compreender Shakespeare como uma experiência holográfica, de cheiro, de sons, de imagens, e todo esse conjunto de metáforas que a gente vai depois se desenvolver nos figurinos, em todas as camadas, porque a gente quer que as pessoas, né, um espetáculo para criança, para velho, para quem entende Shakespeare, para quem não entende Shakespeare. Eu ia te perguntar isso, para quem entende e para quem não entende, na verdade tem muito. É isso, né? A obra ela tem todos esses grandes personagens, e quem não entende, eu acho que saiu dali com vontade de entender, a gente pode falar isso daqui a pouquinho, mas quem não entende consegue curtir bem a peça, né? Porque são personagens que estão presentes na vida de todo mundo, né? Eles só têm nomes dentro da obra de Shakespeare, mas eles estão presentes na vida de todo mundo. As pessoas te deram esse feedback, você teve esse retorno de, olha, Sim. eu não consegui saber quem era quem ali e tudo mais, eu realmente não sou conhecedor da obra de Shakespeare, mas eu saí, as pessoas conseguiram, te deram essa resposta, te deram esse feedback? A gente se preocupou que era, obviamente, como a gente trabalha com Shakespeare, os amantes de Shakespeare têm um deleite à parte. Um deleite à parte. Então, é claro que a gente tem uma camada do espetáculo que é feito para que as pessoas que entendem os personagens, então elas se reconhecem, né? É que nem quando você vai assistir o filme do livro, que você, né, Harry Potter. Você lê o livro, aí você vai, quero ver como eles solucionaram o meu herói favorito. Então, nós solucionamos esses heróis favoritos do Shakespeare para os entendedores de Shakespeare. Mas, para quem não entende Shakespeare, nós fizemos todo um conjunto de apresentação do que eu chamei agora arquétipos. Reis, rainhas, noivas eternas, jovens apaixonados, padres confusos, elfos numa floresta. Você não precisa saber de que obra é, mas você vai reconhecer esses personagens trazendo para você a história e a motivação que fez Shakespeare escolher eles e não outros em suas obras, porque eles não são aleatórios. Nada que Shakespeare escreveu era aleatório. Há uma complexidade muito grande na estrutura de personagem dele, e quando você começa a acompanhar a obra dele, ele está justamente interessado nisso, em fazer com que o povo da época que vai ao Globe assista. Ele não escreve para a elite. Ele tem todo um vocabulário dessa época, mas ele não escreve para a elite, ele escreve para o povo. Ele fala daquele povo, ele fala daquele reino, daquelas, né, de tudo aquilo. E que hoje pode parecer extremamente erudito para a gente, mas na época tinha outro escopo. Então, uma coisa interessante que começou a acontecer nesse espetáculo é que as pessoas saíam do espetáculo com vontade de ler Shakespeare. Pessoas que chegavam em casa e abriam Shakespeare umas para as outras, pessoas que tinham livro e nunca tinham lido, e pessoas que iam ver aquela peça, né, que depois procuravam saber do que se tratava. Então, se por um lado era uma peça de Shakespeare, os sonhos dele, mas na verdade fala da nossa capacidade de voltar a sonhar, de acreditar na escrita, de acreditar na poesia como uma forma que aumenta a imunidade, que transgride um status quo operante que achata a nossa individualidade e que nos dá a oportunidade de ter voz, principalmente. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, esse espaço onde o teatro tem muitas formas de se comunicar. E a pessoa, quando você se preocupa realmente em fazer um teatro que quer se comunicar, e não apenas um teatro, enfim, refém do que ele tem para dizer, mas se você quer se comunicar, você encontra várias formas. Então, uns capturam por uma camada que é a camada visual do espetáculo, outros vão pela camada musical do espetáculo, outros vão pela cenografia, pelos arquétipos. Há detalhes muito ricos, né? Como, por exemplo, uma coisa que eu gosto, que é o meu judeu, né? Que tem mão de vaca. A gente sempre falou assim, mão de vaca. Então, assim, por quê? Ok, mão de vaca, mas eu nunca vi uma mão de vaca numa pessoa. Então, esse meu personagem tem uma mão de vaca. Então, a gente começa
a levar as últimas consequências, a metáfora, as últimas consequências a poesia, as últimas consequências o arquétipo, de forma que a pessoa pode não entender de uma forma linear, mas como um sonho, ela pode entender de forma não linear. E a forma não linear, ou chamada onírica, que é a forma que a arte trabalha e que os sonhos trabalham, ela é extremamente transformadora do ser humano. Você não acorda depois, no outro dia, sendo mais a mesma pessoa, ou pelo menos convidado a pensar quem você é. Eu tenho amigos meus que saíram do espetáculo e o feedback é: nossa, sonhei muito essa noite. Né? E eu acho o sonho algo muito social. Lu, estou vendo aqui os comentários de todo mundo, o pessoal está feliz, que lindo, que legal, bacana, vou assistir, como é que eu assisto? Gente, vamos assistir daqui a pouquinho na TV Brasil. Até queria dizer para quem... Opa, deixa eu voltar aqui. Até queria dizer para quem é de São Paulo, por exemplo, que ainda não está conseguindo achar a TV Brasil, é porque a gente foi para o canal 1 em São Paulo recentemente. Então, assim, tá na TV aberta em São Paulo, era 60 e poucos, vamos esquecer os 60, vamos direto para o 1. É só colocar lá menu principal da sua TV, busca de canais, sintonizar canais, algo do tipo, porque cada televisão vai mudar, e aí você acha a TV Brasil daqui a pouquinho. Lu, estamos indo para o final. Como é que meia hora passou tão rápido desse jeito? Não é, né? Cachaça, quando a gente fala do que ama, o tempo não existe. Voa, voa. Ó, eu ainda queria agradecer demais a você, a toda a sua companhia, a todos os atores que participaram dessa peça. O pessoal, tá um primor. Queria até que você falasse rapidamente, um minutinho só, como é que você conseguiu colocar todo mundo ali bem do jeito que estava, né? Porque estava todo mundo representando um grande nome da obra de Shakespeare, né? Convoquei todo Um mundo. minuto. Convoquei todo mundo a saber por que eles querem fazer teatro. Porque Shakespeare fez teatro porque era necessário para ele, para comer, para sobreviver, para descobrir quem era, para se relacionar com o tempo dele. E fez isso de uma maneira que marcou a história. O grande homem do teatro, né, do mundo. Então, temos Shakespeare dentro de nós, cada um de nós. Principalmente aqueles que escolhem o teatro. Então, é como você se conectar com Dionísio. Né? Então, a interpretação ali, tem os profissionais e aspirantes, tem a ver com quando se comunicar e fazer teatro, o seu ofício é também a sua bem-aventurança. Então, está todo mundo convocado nesse caminho. Estão perguntando se você vai salvar a live. Você vai salvar essa live? Vou salvar a live, vai ficar disponível no perfil da TV Brasil. Lu, quer fazer o convite para todo mundo nos deixar aqui na live? Todo mundo para a TV Brasil? Ainda dá tempo de você mandar para os seus amigos que moram em Brasília, fora de Brasília, falar na TV Brasil, porque é uma oportunidade maravilhosa de uma peça na TV, né? Como eu falei, voltar nos tempos. Então aproveita, está assistindo a peça, de um intervalo, vai convidando as pessoas para assistirem a oportunidade não só de estarmos na TV o Teatro, mas o Teatro de Brasília para todo o Brasil. Então esse é um convite aos meus amigos de Brasília, a esse endosso, essa cumplicidade, para vocês assistirem agora, às 23 horas, começando agora, no Canal 2 em Brasília, Canal 1 em São Paulo, e a EBC vai para vários lugares. Vamos assistir. E depois a gente tem novidade da continuidade desse início de jornada sobre sonhos de Shakespeare na internet também. Vem aí. Luciana, muito obrigado pela sua entrevista. Gostaria novamente de agradecer a Tal Filmes, a Companhia Inspiração, a todos que fizeram isso possível. Quero dizer para todo mundo que está em casa, olha só, a curta temporada está na web, né? TV. Opa! Você pode nos encontrar no tvbrasil.ebc.com.br/curta temporada. A gente está no EBC Play também, um aplicativo nosso. Se quiser falar com a produção do Curta Temporada, manda e-mail para a gente, curtatemporada@ebc.com.br. E olha, Lu, a gente tem que ir embora para assistir a peça, né? Muito obrigado. Volta aqui depois um dia para responder perguntas para aqueles que quiserem mais saber do espetáculo. Pronto, combinado. Vamos voltar para falar mais sobre o espetáculo, porque meia hora passou muito rápido. Sim. Obrigado pelo Luciana, querido. Obrigada, TV Brasil. Obrigada, amigos. Agora vamos com a nossa pipoca, nosso guaraná, o nosso vinho. Teatro. Vamos ao teatro em casa. Na TV Brasil. Beijo, beijo. Beijo, querido. Tchau.